Vamos dar início à apresentação do nosso conteúdo, que é sobre contabilidade introdutória, demonstrações contábeis, especificamente a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. Essa demonstração é estipulada pela Lei das SAs no artigo 176, juntamente com outras demonstrações que são marcadas, estipuladas por lei, para que sejam elaboradas e apresentadas pelas companhias. E aí essa demonstração está ali dentro, a demonstração do resultado do exercício. Esta aula tem como propósito desenvolver alguns objetivos que seguem: conhecer a demonstração do resultado e sua finalidade, entender a diferença da estrutura da demonstração de resultado em relação à lei das SA e do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a outra, compreender o significado de cada conta de resultado e seus grupos. A demonstração de resultado, ela é apresentada por um determinado grupo de contas. Como vimos anteriormente, o balanço é composto pelo grupo de contas patrimoniais. Já as demonstrações do resultado do exercício que estamos vendo agora, ela é composta pelo grupo de contas chamado contas de resultados. E esse grupo compõe eles, as receitas, despesas e custos. A seguir vamos ver alguns conceitos, O conceito de receita que o CPC traz são os aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Já despesas que o CPC traz, o conceito é decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados, com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Essa demonstração, ela é um resultado, um relatório que apresenta o resultado econômico. Sua finalidade é apresentar um resultado econômico da empresa num determinado período, geralmente de um ano, exercício social, e este resultado, ele é alcançado, ele é calculado por meio da apuração das contas de receitas, custos e despesas. Ela também é uma demonstração dedutiva, isto é, começa-se da receita, vai-se deduzindo despesas, custos, até chegarmos à apuração da receita líquida e o lucro. Ela é uma demonstração estipulada por lei, como já falamos. Por que ela é uma demonstração dedutiva? Porque ela é um resumo ordenado das receitas e despesas de um determinado período de tempo, normalmente um exercício social. É apresentada verticalmente. Então, verticalmente nós vamos deduzindo. Começamos das receitas no topo da demonstração e vai se subtraindo as despesas. Ao final, vai se indicar o resultado, se é lucro ou prejuízo. Pode ser apresentada de forma simples ou completa. Simples, ela é bem simplificada, não é aberta, e a completa é a que nós vamos apresentar, onde as contas são mais abertas. Para elaborar essa demonstração, é importante conhecer o princípio da competência. Esse princípio afirma que os registros das contas de resultados dependem do fato gerador, nunca do recebimento ou pagamento. Então, essa forma de recebimento ou pagamento é pelo regime de caixa e não de competência. E a receita só será registrada a partir do momento em que ocorrer a transferência do bem ou serviço para o cliente, isto é, quando ocorrer a venda, transferir o bem para o cliente, eu registro a minha receita. E a despesa é registrada quando ocorre, a partir da ocorrência daquele fato ou do consumo. Então, a energia do mês, ela é registrada dentro do mês, mesmo que o pagamento seja lá na frente. O regime de competência diz que é no fato gerador, na ocorrência. Essa demonstração, ela tem uma forma de ser apresentada.
E a lei das ECAs traz, no seu artigo 187, as contas que aparecem ali, iniciando pela receita bruta, seja de venda, serviços, produtos, e vem as deduções das vendas, os abatimentos, os impostos, seguindo então essa sequência. Despesas com vendas, despesas financeiras, deduzida das receitas. Então, nós vamos deduzindo. Por aqui a gente já começa a entender por que dedutiva. Até chegarmos lá no resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto, certo? Nós vamos apresentar a demonstração, essa aqui é uma pela lei das ECAs, onde as receitas aparecem abertas, né? Começamos a receita bruta, especificado vendas de mercadoria, vendas de produto, prestação de serviço, e a seguir, então, vem as deduções. Vocês podem observar na apresentação que nós estamos olhando uma demonstração vertical dedutiva. Aqui nós fechamos aí no lucro o resultado bruto. Na sequência, vocês verão o que acontece. Depois do resultado do bruto, nós vamos então passar para as despesas operacionais. Todas as despesas que tivemos, né? Administrativa, vendas, financeira, né? Outras despesas e receitas operacionais. Então, aí nós vamos atingir o resultado operacional. Na sequência, vem outras despesas e outras receitas, que significam não operacionais. Anteriormente, antes da revisão da lei, ela chamava não operacional, certo? Que não tem a ver com a atividade fim da empresa. E aí, na sequência, a gente vê aí, então, o resultado antes do imposto, o resultado antes das participações, aqui as participações dos sócios, né? Participações que são distribuídas. E aí nós vamos chegar, então, ao resultado líquido. Então, essa é uma demonstração vertical dedutiva com a finalidade de um resultado econômico. Agora vamos ver, então, do CPC. Essa é a apresentação da DRE pelo CPC. Traz algumas modificações na apresentação, mas no seu geral ela é muito semelhante. Começa com as receitas, e ali já fala-se que é todas as receitas, menos os custos, né? Então, vocês já observam que nós não temos as deduções separadas. E faz uma sequência, então, aí, novamente, né? Despesas operacionais, depois resultado antes do resultado financeiro, antes do imposto de renda, até chegarmos, então, a um resultado aí líquido das operações continuadas, né? E, por fim, resultado líquido do período. Então, essa é a DRE que nós vimos, tá? Sua finalidade, como eu disse, é um resultado que traga uma informação econômica, né? Econômico-financeira. Trouxe alguma atividade para a gente conversar. A primeira delas é a demonstração do resultado do exercício. Apresenta o resultado econômico de determinada empresa num determinado período, geralmente em um ano, e deve ser apresentada de forma vertical e dedutiva. Ela está prevista na legislação das sociedades anônimas e também no CPC. Na demonstração do resultado, as despesas que não estão diretamente ligadas à atividade fim da companhia são classificadas como... Bem, nós temos 5 opções, certo? Despesas financeiras são despesas administrativas, outras despesas operacionais, outras despesas, como falamos anteriormente, ela era conhecida como despesas não operacionais, tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra D. A segunda, os custos das mercadorias vendidas podem ser encontrados por meio de duas formas, o inventário periódico e o inventário permanente. O permanente nós ainda não vimos. Nós vamos fazer esse periódico para termos a nossa resposta. A empresa quer optar pelo inventário periódico e deverá utilizar a seguinte equação. Então, eu tenho que o custo da mercadoria vendida é estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Então, eu quero obter o que aqui? Eu quero obter o valor do custo da mercadoria. Vamos lá? Eu tenho, então, de estoque inicial 20 mil. Vamos ver qual a nossa compra líquida? 80 mil, que são as nossas compras do período, mais o frete, que é 85, menos 15, que são as devoluções. Então, aqui eu vou ter
quanto que eu vou ter? 70 mil. Então, minhas compras líquidas são 70 mil. 70 mil mais 20, eu tenho 90. 90 menos o estoque final, 35. Então, a minha resposta é 55. Qual que era, então? Letra C. Eu tenho, então, uma resposta aqui. Meu custo da mercadoria do período foi de 55 mil, certo? De acordo com o CPC 00, receitas são aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição de detentores dos instrumentos patrimoniais. Diante do contexto, qual a relação entre as duas? Primeiro, a definição de receita abrange tanto as receitas propriamente ditas quanto os ganhos, certo? Então, é tanto as entradas de recursos quanto os aumentos de passivo, outros ganhos. Então, sim, está correta. Por quê? Ambas apresentam reduções do patrimônio líquido e decrescem nos benefícios econômicos futuros. É isso mesmo? Apresentam reduções ou apresentam aumentos? Então, essa questão ela é falsa. Ambas apresentam aumentos no patrimônio líquido e acréscimos nos benefícios econômicos futuros. Tá? A seguir, vamos escolher a nossa resposta. Diante do contexto, qual a nossa asserção correta? Eu já sei que a primeira ela é verdadeira e a segunda é falsa. Então, é a letra C, tá? A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 uma proposição falsa. Então, aqui vou deixar mais uma, essa é para vocês buscarem, ler. Quero que vocês façam um apontamento, tá? Um comparativo entre a demonstração de resultado pela lei das SEAs e pelo CPC, tá? Então, vocês vão fazer esse demonstrativo para estudos. Bons estudos, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus.